Êxodo capítulo 3, versículo 11. Levante sua Bíblia, por favor. Meu Deus, em nome de Jesus, fala com essas pessoas, usa a minha boca. O Senhor sabe o que cada um precisa ouvir. Eu não sei, eu não conheço elas. Então eu me coloco à tua disposição. Não deixe eu falar o que eu quero, meu Pai, mas que eu fale o que vem de ti, para suprir a necessidade dessas pessoas, para guiá-las à vida que o Senhor quer que elas tenham. Dê ouvidos espirituais, entendimento aberto a todos, e quem crê, diga amém. Graças a Deus. Êxodo 3, versículo 11, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Olha para mim, por favor. Todas as segundas-feiras nós estamos aprendendo com um herói da fé. Lembra que nós falamos semana passada de Daniel? Lembra que nós já falamos de Davi, nós já falamos de José, nós já falamos de vários homens que foram exemplos e nos deixaram lições. Mas hoje eu quero falar de um homem chamado Moisés. Um homem que a própria mãe pediu para que a irmã dele deixasse ele no rio Nilo, quando as crianças estavam ameaçadas, todos os homens a serem mortos. E para ele não morrer, ela colocou no rio. E a filha de Faraó achou Moisés. Ela era uma criança muito bonita, e ela levou para o palácio e pediu para que uma hebreia viesse cuidar de Moisés. E Deus é tão perfeito que a mãe de Moisés criou e ainda recebeu para criar. E depois ele voltou para o palácio e foi criado, foi formado no melhor. O Egito era como se fosse hoje os Estados Unidos, e ele foi criado no melhor. Só que quando Moisés entendeu quem era o povo dele, ele abriu mão do palácio, de toda aquela mordomia, para sofrer junto com o povo. E um dia ele viu um egípcio maltratando o povo dele, e ele matou, e ele teve que fugir por causa dessa situação, que ele ia ser morto. Então ele estava procurado. Ele foi para bem longe, casou com Zípora, teve filhos, viveu aquela vida, estava vivendo aquela vida pacata, cuidando de ovelhas. Sabe aquela pessoa que vai para o interior, que diz assim: eu não quero saber mais de capital, não quero saber mais de agitação, eu quero agora viver minha vida? Ou então aquela pessoa que já mora no interior e ela, você pode dar o apartamento que for, que ela não quer, ela quer viver aquela vidinha. Você deve ter pai, avó, amigos assim, que quer viver aquela vida pacata. Moisés estava nessa situação. Um dia ele viu no Sinai, no monte de Deus,
uma sarça queimando, pegando fogo, mas não era consumida. E ele disse: eu vou lá ver essa maravilha. E quando ele se aproximou, Deus falou com ele. E Deus disse assim: Moisés, você vai voltar agora para o Egito, tudo que ele não queria, e você vai ser o libertador do povo. Moisés falou: eu sou gago. Deus falou: eu queria a boca. Não dê desculpas não, Moisés, eu quero trabalhar com você. Aí Moisés começou a dar desculpa: envia outro em meu lugar, envia meu irmão. Deus falou: com você. Mas como é que eu vou conseguir mudar essa situação? Eu vou com você, a minha presença vai com você, eu irei contigo e acabou. E quando perguntarem quem mandou, diga: eu sou mandou, eu sou o que sou. Lembra que eu falei para vocês o que significa isso? Deus é tudo que a gente precisa. Está fraco, Ele é a nossa força. Você está perdido, Ele é a sua direção. Você está correndo perigo, Ele é o que te protege. Você está precisando de qualquer coisa, se Ele está com você, Ele é tudo. Se você não tem Ele, você não tem nada. E Deus disse para Moisés: fique tranquilo, porque eu sou com você. Seu irmão vai te ajudar e você vai. E Moisés pega uma vara, um pedaço de pau, e com uma madeira, um cajado, ele quebra o Egito. Valeu mais do que um exército, porque Deus estava com ele. Qual era o segredo dele? Deus era com ele, a presença. Ele entendeu o valor da presença. Ele só foi porque Deus disse: eu vou com você. Se Deus não fosse, ele não iria. Ele não tinha condições humanas, mas com a presença de Deus nós podemos tudo. Agora, quando a pessoa tem entendimento da presença de Deus, ela valoriza. Quando a pessoa tem entendimento da presença de Deus, ela valoriza e ela faz de tudo para não perder. Moisés quebrou o Egito. Moisés foi maior do que Faraó. Moisés foi maior do que o Mar Vermelho. Moisés foi maior do que tudo, porque a presença de Deus estava com ele. Quando você está com a presença de Deus dentro de você, então você é maior do que qualquer problema, do que qualquer situação. Mas quando você não tem a presença, você corre o risco de dar valor às coisas materiais e desprezar Deus. E quando o povo saiu do Egito, o povo ficou no pé do monte. Moisés voltou para o monte, porque Deus disse que era assim que ele tinha que fazer. Deus deu as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, e o povo se corrompeu lá embaixo. E Deus disse: desce, Moisés, porque eu não vou com vocês mais. Eles não deram valor à minha presença. Eu me revelei para eles. Eu vou falar uma coisa para você. Por exemplo, eu tenho uma responsabilidade muito grande com minha esposa, porque ninguém tem dela o que eu tenho. Ninguém tem intimidade que eu tenho. Ninguém tem dela o que eu tenho. Então, uma traição seria uma coisa muito forte, estragaria tudo, porque ela entregou a vida a mim. Primeiro a Deus, depois a mim. Não sei se você está entendendo. Então Deus estava muito decepcionado, muito triste. E Deus disse assim: eu não vou. Moisés falou: então para mim acabou. Porque se o Senhor não for, se a tua presença não for, eu não vou. Deus falou: mas eu mando anjos. Os anjos vão abençoar. Os anjos vão vencer os inimigos. Os anjos vão levar vocês à terra. Mas Moisés pensou: não adianta a terra prometida sem a presença prometida. Você já viu uma casa vazia? Tipo essa daqui. Coloca a foto aí, por favor. A foto da casa. Olha aí uma casa vazia. Não sei se tem a foto aí, à tarde eu mostrei. Uma casa abandonada. Então você vai ver ali, ó lá. Está faltando alguém ali para cuidar, não está? Está faltando alguém ali, está cheio de mata, toda quebrada. Olha para mim, por favor. Se Deus chegar para você e falar assim, ó: eu te dou um carro, o carro do seu sonho, e falar para você: mas eu não vou estar com você nesse carro, você aceita? Se Deus falar assim: eu te dou a casa do sonho, eu te dou. Eu te dou o que você mais deseja, mas eu não vou estar dentro dessa casa. Você quer? Tem gente que quer. Mas sabe por que ela quer? Porque ela não valoriza a presença. Ela não entendeu a grandeza da presença. Todas as vezes que eu vi um demônio manifestar,
E eu perguntei assim: demônio, por que você não me toca? Ele falou: tire a presença dele para ver se eu não te toco. O diabo se sujeita, o diabo não consegue fazer o que ele quer, não é porque nós somos alguma coisa, não, é por causa do Espírito de Deus, da presença de Deus. Tem muita gente que fala assim: eu vou lá na igreja porque eu sinto uma presença forte, não porque me dá uma força. Ei, Deus não quer que você fique sentindo a presença dele apenas. Deus quer habitar em você, Ele quer morar em você. Quando você entende a grandeza da presença, você coloca acima de tudo. Se você pegar Hebreus 11, 24, coloca o versículo aí, por favor. Olhe do que Moisés abriu mão. Olha só, diz assim, leia comigo aí no telão. Pela fé, Moisés, sendo já o que? Grande, recusou ser chamado filho da filha de quem? De Faraó. Ele recusou. Quando ele entendeu que Deus era com ele, quando ele entendeu a grandeza da presença, sabe o que ele pensou? Isso aí nada é a mesma coisa. Você imagina, ele recusou, ele abriu mão. Quando Moisés morreu, Josué sentiu baque, porque ele tinha uma responsabilidade muito grande de levar aquele povo à terra prometida. Deus disse assim: ô Josué, Moisés morreu, Moisés está morto, mas como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Ele morreu, mas a presença continua com você. E Josué conseguiu levar o povo à terra prometida, por causa da presença. Está dando para você entender? Deus, quando chamou Abraão, Ele falou: anda na minha presença. Olha o estrago que Abraão fez. Olha o que Deus fez através de Abraão, mas por causa da presença. Lembra quando Josué e Caleb vieram de espiar a terra prometida, e os 10 começaram a colocar medo no povo, desanimar o povo, exaltar os gigantes. Eles disseram assim: ó, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor for conosco, nós devoramos esses gigantes como se devora o quê? Um pão. Em outras palavras, se a presença estiver conosco, nós vencemos tudo. Não tem situação que não mude quando a pessoa tem a presença de Deus. Não tem situação que Deus não transforme quando a pessoa tem a presença de Deus. Nós já pegamos testemunhos de muita gente aqui que chegou quebrado, se levantou, ganhou muito dinheiro, mas estava tão focado na terra prometida que nunca deu atenção à presença prometida. Conclusão, conquistaram e hoje nem na igreja estão. Deram muitas ofertas, mas só veio dinheiro para o altar, nunca veio a vida para o altar, nunca veio o que Deus queria de verdade. Uma pessoa que se entregasse e valorizasse a presença dEle. Está dando para você entender? Veja os homens do passado, como eles fizeram a diferença. Não foi a capacidade humana, foi a presença. Muitas pessoas ganharam dinheiro, e o dinheiro delas levou elas longe, viajou para vários países, o testemunho delas correram aí o mundo inteiro, ou grande parte do mundo, mas não levaram ela até o final. A presença te leva até o final. As bênçãos podem te levar longe, mas não te leva até o final. Na hora da rebordosa, na hora da dificuldade, na hora da guerra, se você não tem a presença, você é engolido pelo mal. Mas se você tem a presença, na hora das dificuldades, você mostra a Deus nas suas ações, nas suas reações, nas suas atitudes. O problema é que poucas pessoas valorizam a presença, priorizam a presença. As pessoas querem o material, a bênção. Quando Deus falou assim: ô Moisés, o anjo vai, ele falou: não quero um anjo. Nós simbolizamos o anjo da igreja. Nós somos o anjo da igreja. E eu não quero que você fique dependendo da gente, nem dependendo da nossa oração.
Eu não quero que você tenha pegue a nossa fé emprestada. Eu quero que você tenha o que nós temos: Deus dentro de você, a presença dentro de você. Porque se a presença está dentro de você, então, meu caro, as conquistas vão ser consequências. E quando você conquistar, essas conquistas não vão te conquistar. A presença vai continuar tendo mais valor para você. Você vê as pessoas brigando por causa de dinheiro. Tem gente que tem um coração duro para Deus, duro, mas tem um coração mole por dinheiro. Tem gente que briga por causa de dinheiro, não fala com familiares por causa de herança, por causa de dinheiro, mas para Deus tem um coração duro. Até a sua prosperidade, você tem que querer prosperar, sabe para quê? Para Deus, para que o seu testemunho amoleça o coração de outras pessoas para Deus. O povo desagradou a Deus com o que Deus deu para eles. Deus deu o ouro dos egípcios para eles, e eles fizeram um bezerro de ouro, e eles trocaram Deus por um bezerro. Imagine Deus olhando: olha, por que você me trocou? Você me trocou por isso aí, não tem sentido. Se você entendesse a grandeza da presença, você pode dizer para mim assim: bispo, eu estou quebrado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Lute pela presença. Às vezes a pessoa, ela chora porque perdeu o emprego, chora porque teve um prejuízo, mas ela não chora pelo Espírito de Deus. Falta o Espírito, falta a presença. A presença é tudo. Elias, ele nem dizia eu vou entrar na presença de Deus, ele já andava na presença. Quando ele falou não vai chover, não choveu. Quando ele falou vai chover, choveu. Quando você tem a presença, você tem autoridade. Quando você tem a presença, você tem Deus com você. Então não tem limites para você. O problema é que muitas pessoas conquistaram, mas sem a presença. A presença ficou de lado. Agora você pensa comigo. Imagine Deus vendo isso, querendo habitar com você, querendo morar em você, querendo salvar você, querendo que você faça diferença em tudo, mas você não dá valor à presença dele. A presença dele nada. Sabe quando você é casado, que você abre mão de ir no lugar, porque seu marido não vai, porque sua esposa não vai, porque é gostoso para você ir com essa pessoa: sem ele eu não vou não, sem ela eu não vou não, porque você faz questão da presença dela. É isso que Deus quer ver em você, que você faça questão dele. Ele não é uma força para você falar me dá força para eu trabalhar. Não, ele é um Deus que está se revelando para você, que está querendo habitar em você, que está querendo mudar a sua história. Nós vamos orar agora, mas nós não vamos orar para a muralha cair, para a porta abrir. Tudo isso nós já fizemos. Nós vamos orar para que a presença esteja dentro de você. Porque se você tiver a presença, ele com um pedaço de madeira fez um estrago. Com estudo, sem estudo, com condição, com ajuda ou sem ajuda dos outros, com a presença você vai chegar onde você nem imagina chegar. Agora, se você focar a terra prometida, você pode até chegar lá nas conquistas, mas não vai ter sentido para você. Deu para você entender? A presença. Eu lembro que quando eu tive minha experiência com Deus, a igreja era pequena, mas a presença estava ali, e eu valorizei a presença. Nada é mais forte do que a presença. Às vezes a pessoa fica louca para estar na presença de uma autoridade, de um empresário. Quando você tem a presença de Deus, você despreza qualquer outra presença, porque você já tem o que você precisa. Você já tem o que você precisa. Você passa por uma situação difícil, você passa por uma situação complicada, em vez de você ficar guardando os registros do mal, você se esvazia diante de Deus, para não perder o quê? A presença.
Se Deus te escolheu para você passar por uma injustiça, como Ele escolheu Daniel, como Ele escolheu José, a injustiça não te vence, porque a injustiça não vence quem tem a presença, quem é justo, quem vive pela fé. Amém? Você resolve seus problemas com Deus. Você pode se chatear, você pode ficar decepcionado, mas você põe para fora, se esvazia. Você não fica guardando para explodir. Por quê? Porque você dá valor a quem está com você, a presença. Você pode perder qualquer coisa, mas não pode perder a presença. Por isso que foi um susto para Moisés. Espera aí, Senhor, que notícia é essa? Não vai com a gente? Imagine o susto dele, o impacto. E Deus falou: não vou mais não, Moisés, dá não, esse povo não dá não me valoriza. Moisés falou: que é isso, Senhor? Não, Moisés, eu acabo com todo o povo e faço uma nova nação com você. Pelo amor de Deus, Senhor. Não, pelo amor de Deus, Senhor, esse povo precisa de ti. E essa é a nossa luta, para você entender que você precisa da presença. Se você tem a presença de Deus, você vence aqui, e quando partir desse mundo você tem a vida eterna. Você não põe nada acima dele. Você entende porque nós falamos o que está escrito: se Deus é por nós, não ouvi, se Deus é por nós, porque pode vir o que for contra nós, nós temos o quê? A presença. Você acha que com a presença dele você vai ser derrotado? Você acha que você vai ser fracassado com a presença dele? Você acha que com a presença dele você não vai saber o que fazer? Se Jesus disse que ela nos guiaria acerca de todas as coisas. A maior riqueza que nós temos aqui é a presença. Quando você tem a presença, você está satisfeito. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.